Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre estatística básica e vamos aprender como realizar a chamada distribuição por intervalos de classe. Bem, a gente havia discutido na aula passada que existem dois tipos de distribuição de frequências: a distribuição simples e a distribuição por intervalos de classe. A distribuição de frequências, quando a gente usa intervalos de classe, é aplicada quando a amplitude entre os dados é muito grande. Quando esses dados, se forem representados com uma distribuição simples, irão dar origem a uma grande quantidade de linhas em uma tabela, o que vai tornar mais complexo a análise do comportamento de uma variável estudada. Existem 4 etapas que são fundamentais para que a gente comece a fazer a distribuição de frequências em intervalos de classe. A primeira delas é a gente descobrir qual vai ser o número de classes ou o número de linhas onde a gente vai montar essas classes. Depois, nós temos que encontrar a amplitude total desses dados, porque só assim a gente vai conseguir também a chamada amplitude de classe e montar os intervalos que cada classe vai ter. Agora vamos entender melhor o que é cada etapa dessa que nós acabamos de citar. Bem, eu tenho lá meu conjunto de dados e vou fazer a distribuição usando intervalos de classe. Como é que eu faço para calcular esse número de classes que vai ter a minha distribuição? Bem, o número de classes de uma tabela de distribuição de frequências em intervalos de classe é calculada ou é calculado usando a chamada fórmula de Sturges, que diz o seguinte, que o número de classes K é sempre igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo da quantidade de dados. E aí eu acabei de citar que esse K representa o número de classes e o N o número total de dados dessa distribuição. Depois que a gente encontra esse número de classes, a gente tem que calcular agora a amplitude total. E o que é essa amplitude total? É a diferença entre o maior e o menor valor de um rol. A fórmula que a gente usa é essa aqui. O H indica essa amplitude total, o LS, que é o maior valor ou limite superior, menos o LI, que é o menor valor ou limite inferior. Então a gente já calculou o número de classes, a amplitude total. Agora a gente precisa calcular a amplitude das classes. Para fazer isso, a gente vai pegar o H minúsculo, que indica essa amplitude que cada classe vai ter, e ele vai ser igual à amplitude total, que a gente calculou anteriormente, dividido pelo número de classes que eu vou ter, que é o K. Caso esse valor encontrado ele não seja exato, seja um valor que é decimal, sempre devemos arredondar o valor para mais, desconsiderando as regras de arredondamento convencional. E por que isso? Porque caso a gente arredonde para o menor, corre o risco de dados desse estudo ficarem fora dessas classes. Então sempre arredonda o intervalo de classe para mais, independente de regras de arredondamento. E por último, a gente tem que encontrar os intervalos de classe. A partir do número de classes e da amplitude de classe, a gente vai montar intervalos de classe que devem ser sempre fechados à esquerda e abertos à direita. Por exemplo, imagine que a gente encontrou aqui como intervalo de classe 5 e meus dados comecem em 155. Então eu coloquei aqui 155 fechado à esquerda e 160 aberto à direita. Essa classe aqui quer dizer o seguinte, que eu vou montar aqui classes com intervalos de 5 em 5. Só que como é fechado aqui à esquerda, para essa primeira classe vale 155, 156, 157, 158 e 159. Observa que o 160 ele não entrou aqui nessa primeira classe, porque ele vai começar na de baixo. Eu vou pegar 160, contar 5 números após e vai ser fechado aqui, à esquerda, aberto à direita. Então nessa classe aqui vale 160, 161, 162, 163 e 164. Por que aqui a direita é sempre aberto? Porque se os dois limites aqui fossem fechados, eu ia estar, por exemplo, contando esse 60 aqui 2 vezes. Então eu não conto ele aqui na primeira classe, mas conto na segunda. Agora se eu vier para aqui, de 160 fechado a 165. Aqui não entra o 165, mas embaixo eu já começo com ele.
eu vou ter 165, 166, 67, 168, 169. Aí vou montando aqui sempre intervalos com diferença de 5 em 5. Ok? O que a gente vai fazer agora é ver uma situação prática onde a gente monta uma tabela de distribuição de frequências usando os chamados intervalos de classe. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Bem, agora nós vamos ver uma situação prática onde nós iremos fazer uma distribuição de frequência usando os chamados intervalos de classe. Então o exemplo diz o seguinte: a partir do rol de dados apresentado abaixo, faça a distribuição das frequências utilizando intervalos de classe. Então aqui nós temos um rol que fala sobre a altura dos alunos de um curso de educação física. A primeira coisa que a gente vai observar é o menor valor que eu tenho nesse rol, que é o 155, e o maior valor, que é o 189. Esse menor valor é o nosso limite inferior. E esse maior valor é o nosso limite superior. Agora, para começar a realizar todas aquelas etapas que a gente discutiu nas telas anteriores, nós precisamos saber quantos dados nós temos nesse rol. E aí é bem simples. Eu venho aqui na coluna e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada coluna tem 8 elementos. Nas linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada linha tem 10 elementos. Então, tem um rol do tipo 8 por 10. E aí eu multiplico. 8 vezes 10, 80. Então, no meu rol, eu tenho 80 elementos. Primeira etapa para a gente fazer a tabela de distribuição de frequências utilizando intervalos de classe é calcular o número de classes que eu vou ter. E esse cálculo é feito através da chamada fórmula de Sturges. Está aqui, ó. O número de classes, que eu chamei aqui de K, vai ser igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo da quantidade de dados, que é o N, que a gente calculou anteriormente, e é 80. Então, substituindo, eu vou ter isso. Ó. O número de classes é igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo decimal de 80. Numa calculadora científica, se a gente colocar log de 80 e apertar na igualdade, a gente encontra o logaritmo de 80, que vai ser esse aqui, ó, se eu levar em conta 3 casas após a vírgula. Então eu vou ter agora que o número de classe é igual a 1 mais 3,3 vezes o log de 80, que é 1,903. E como eu disse, eu usei aqui uma aproximação de 3 casas após a vírgula. Agora eu vou multiplicar 3,3 vezes 1,903. E quando eu multiplicar vai ficar assim, ó. K vai ser igual a 1 mais 6,2799. Somando, eu vou ter a minha quantidade de classes, que não deu um valor exato, deu um valor periódico. Então, o que é que nós vamos fazer? Arredondar para um valor inteiro. Porque a gente não pode ter 7,5 classes ou 7 classes e meia, por exemplo. Quantidade de classes tem que ser sempre um número inteiro. Para arredondar, eu vou olhar para o primeiro algarismo que está após a vírgula. Se ele for menor do que 5, eu conservo o algarismo que vem antes. Se ele for maior do que 5, eu aumento em 1 unidade o algarismo que vem antes. E se ele for 5, eu posso levar em consideração os dois arredondamentos. Ou eu conservo o algarismo que vem antes, ou aumento o algarismo que vem antes. No nosso caso, como após a vírgula eu tenho 2, eu vou conservar o que vem antes, que é 7. Então, arredondando, eu vou ter que a quantidade de classes vai ser 7. Na calculadora científica, a gente faria da seguinte forma. A gente ia digitar no 1, depois mais 3,3, depois no sinal de multiplicação, no log e jogaria o número de quem eu quero o log, que no nosso caso é 80. E aí, quando eu apertasse o sinal de igualdade, ia aparecer o mesmo valor que está aqui. E aí, isso era fazer o arredondamento. Eu teria, de todo jeito, 7 classes. Agora eu já sei que a minha distribuição vai ter 7 classes. Mas eu preciso agora saber a chamada amplitude total, que é a diferença entre o limite superior e o limite inferior, que é indicado aqui por um H maiúsculo. Nós vimos que o limite superior é 189 e o inferior 155. Então eu venho aqui e substituo. A minha amplitude total vai ser 189 menos 55, que é 34. Na sequência, a gente precisa descobrir agora qual a amplitude que eu vou ter cada classe. Então, nós vamos agora calcular a amplitude de classe, que é o distanciamento que eu vou ter entre cada classe. Para calcular a amplitude de classe, eu tenho o seguinte, que ela é indicada por H minúsculo, e ela vai ser a amplitude total, que é o H maiúsculo, dividido pelo número de classes, que é o K. Então, a gente calculou esses dois itens aqui
para chegar nessa amplitude de classe e para descobrir quantas classes teria a minha tabela. Então, substituindo, eu vou ter que H igual a amplitude total, que é 34, dividido pelo número de classes, que é 7. E aí eu vou ter 4,8571. Não deu o valor inteiro. E aí o que é importante deixar claro? Quando a gente está calculando a amplitude de classe, a gente não leva em consideração as regras de arredondamento. A gente sempre arredonda para mais. E por quê? Porque se a gente levar em consideração essas regras de arredondamento, pode ser que algum desses valores fique fora das classes que eu criei. E aí é 4,8, arredondando para mais, vai ficar em 5. Então eu vou ter uma amplitude de classe 5, ok? Na tela que vem agora, a gente de fato vai montar a tabela de distribuição de frequências usando o que a gente fez até agora. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Bem, galera, agora de fato nós vamos começar a construir a nossa tabela de distribuição de frequências. Lembra que nas telas anteriores a gente viu que a quantidade de classes que a minha tabela tem que ter é 7 e a amplitude entre as classes tem que ser 5. Então vamos começar colocando aqui um título para essa tabela de distribuição de frequência. Então está aqui a altura dos alunos de um curso Educação Física. Agora vamos formatar aqui a nossa tabela. Eu sei que ela tem que ter 7 classes e amplitude entre as classes 5. No cabeçalho aqui eu vou ter a variável altura, que é quantitativa e discreta, porque são números e números inteiros. Aqui a frequência absoluta, que é esse F, a frequência absoluta acumulada, o FA, a frequência relativa FR e a frequência relativa acumulada, que é o FRA. A gente tem que ter 7 classes, mas se observar que tem uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por que isso eu deveria ter 7? Porque a gente tem que lembrar que eu tenho aqui a linha de totais. Agora eu vou começar a formar as classes. Tá aqui, O menor valor que eu tenho é 155, então vou começar por ele. E vou acrescentar mais 5 unidades, já que a amplitude é 5. Então, amplitude de classe é o distanciamento que eu devo ter em cada classe. Ou seja, de um limite inferior para um superior, eu tenho que ter sempre 5 como distância. Lembra também que aqui, esse limite inferior da classe entra na contagem, o superior não. Ele vai ser contado na classe de baixo, senão eu conto ele 2 vezes. Então, a próxima classe vai de 160 a 165. A outra de 165 a 170. A quarta classe de 170 a 175. A quinta classe de 175 a 180. E a sexta classe de 180 a 185. E nossa última classe de 185 a 190. Agora eu vou ter aqui a minha linha de totais e a minha fonte. Tá aqui, fonte Favip. Agora a gente vai fazer as contagens para encontrar as frequências absolutas de cada uma das classes. Lembra que a frequência absoluta é a quantidade de vezes que os dados vão aparecer dentro de cada classe. Como a primeira classe vai de 155 a 160, eu tenho que lembrar que 155 entra na contagem, mas 160 não, eu vou até 159. E 160 vai vir para a classe de baixo. Então vamos lá, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí parei aqui, porque o próximo número já é 160. Então, o que é que eu tenho? Que a nossa primeira classe tem 16 números que vão desse intervalo de 155 a 159. A próxima classe vai de 160 a 164. Lembra que o 165 vai ser contado aqui embaixo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E paro, porque o próximo já é 169. Então aqui, eu tenho a frequência absoluta dessa classe que vai de 160 a 165. E ela vale 8. A nossa próxima classe vai de 165 a 169. Lembra que 170 vai ser contado embaixo. Então o que é que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parei aqui. Então a minha terceira classe tem 12 elementos. A quarta classe vai de 170 a 175. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha que eu parei no 174. O 175 vai ser contabilizado na classe de baixo. Então tá aqui, ó. Eu tenho na minha quarta classe 20 como frequência absoluta. Agora vamos para a nossa quinta classe, que vai de 175 a 180, mas lembra, só vai até 179, porque esse limite está aberto. Então, contando, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 valores que partem de 175 até 179. Parei aqui, a minha classe tem 10 como frequência absoluta. A nossa sexta classe vai de 180 a 185, mas lembra que eu paro em 184. 185 é contabilizado na classe de baixo. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei aqui, que o próximo número já é 185. Então a minha penúltima classe é como frequência absoluta 6. E a minha última classe vai de 185 a 189. Aí o 190 é um limite aberto, ele não entra. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei aqui. A minha frequência da sétima classe, a frequência absoluta, é 8. A gente viu que quando a gente começou a calcular, montar aquelas etapas para construir essa tabela aqui consta, ou melhor, esse rol aqui consta 80 dados. Então a soma dessas frequências aqui absoluta tem que ser igual a 80. A frequência absoluta acumulada, ela vai ocorrer quando a gente pega aqui a primeira frequência absoluta e repete aqui. E agora vai somando aqui nas diagonais, 16 com 8. Eu vou ter 24, 24 com 12, eu vou ter 36, 36 com 20, eu vou ter 56, 56 com 10, 66, 66 com 6, dá 72 e 72 com 8, 80. Eu já fecho aqui no total, então aqui ó, eu não preciso colocar total. A frequência relativa ela é obtida quando a gente pega aqui a frequência absoluta e divide pela quantidade de dados. E o que é que a gente quer saber nessa frequência relativa? Por exemplo, quanto é que 16 em percentual representa de 80? E aí só é dividir. Ó. 16 por 80 vai dar 0,20. Multiplicar por 100, agora para obter o percentual, significa pegar essa vírgula e andar duas casas aqui para o lado direito. Então, essa primeira frequência da primeira classe é 20%, a relativa. Agora vamos aqui para a segunda classe. O valor aqui da frequência absoluta é 8. Então, eu vou pegar 8, dividir por 80, vai dar 0,10, que é 10%. Tá? Aqui minha frequência relativa da segunda classe. A terceira classe tem frequência absoluta 12. Então, eu vou pegar 12, dividir por 80, vai dar 0,15, que vale 15%. A quarta classe tem frequência absoluta 20. Então, 20 dividido por 80 vai dar 0,25, que é 25%. A quinta classe tem frequência absoluta 10. Então, vou pegar 10 dividido por 80 vai dar 0,125, que é 12,5. Lembra que para isso aqui virar percentual, eu só preciso multiplicar por 100. E multiplicar por 100 é pegar essa vírgula e andar uma casa, 2. Não vou arredondar, porque isso é um número decimal, mas é um decimal exato. E na questão em particular, ele não pedia para arredondar para o valor inteiro. A gente só faz arredondamento quando se pede para fazer esse arredondamento ou quando a gente está trabalhando com um número que é uma dízima periódica. Então está aqui. Ó. A quinta classe tem frequência relativa 12,5%. A sexta classe tem frequência absoluta 6. Então vou pegar o 6, dividir por 80, vai dar 0,075 e andar com a vírgula duas casas. Ó. Então a sexta classe tem frequência relativa 7,5%. E por fim, a sétima classe tem como frequência que é absoluta 8. A gente já calculou aqui, ó, 8 por 80. Vai dar 10%. Quando nós somarmos todas as frequências que eu tenho aqui relativas, tem que dar 100%. Agora vamos para a frequência relativa acumulada. Eu vou repetir a primeira frequência relativa e vou somando as diagonais. Ó. 20 com 10 vai dar 30. 30 com 15, 45. 45 com 25 vai dar 70. 70 com 12,5 vai dar 82,5. 82,5 com 7,5 vai dar 90. E 90 com 10 eu vou ter 100. Eu também já fecho aqui no total máximo, que é 100%. Então não tem aqui total para a frequência relativa acumulada. Bem, galera, agora a nossa tabela de distribuição de frequências utilizando o intervalo de classe está pronta.
Espero que vocês tenham gostado da nossa terceira aula de estatística básica. Se você gostou, é lógico, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.